A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 3, Espelho da Verdade, né? Então, esse estudo é um pouquinho longo e eu vou estar falando de vários versículos. O Espelho da Verdade vai revelar coisas que você tem que mudar, coisas que você tem que fazer para sair, meus irmãos, de certas enrascadas que você está se metendo, né? Bom, meus amados irmãos, vamos lá? Vamos começar? Ontem nós falamos de Daniel, capítulo 1, verso 8, aonde Daniel propôs não se contaminar com as coisas deste mundo, né? Existem aqueles cristãos que na igreja é um crente fiel, cheira a santidade, mas quando sai para fora, não dá para dizer o mesmo. Então, vamos começar. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1, verso 1. Salmo 1, verso 1, conhecidíssimo, né? Salmo 1 e o verso 1. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Eu já fiz muitas mensagens sobre esse capítulo, já falei muito, já fiz até vídeo. Então, ele vai fazer parte sim do espelho da verdade. Por quê? Porque ele vai falar que bem-aventurado é o varão. O que significa bem-aventurado é o varão? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Tem muita gente que quebra a cara porque segue conselhos daqueles que não sabem nada de Deus, não sabem nada da vida e ainda quer te dar conselho. E o pior é você ouvindo o conselho deles. Então, bem-aventurado é aquele que não depende, ele não anda dependendo desses tipos de conselhos. Então, cabe a nós, meus irmãos, tomarmos cuidado com esse primeiro aviso, né? Com os conselhos que as pessoas nos passam, né? Nos dizem. E às vezes a gente acha que esses conselhos vão nos ajudar. Tá certo que tem conselhos que até pode sim. Mas toma muito cuidado, porque às vezes, meus irmãos, tem conselhos que vão te tombar. Isso, meus irmãos, fica como uma lição para nós, né? Tomar cuidado com certos conselhos, né? Outra coisa que acontece nesse versículo 1 do capítulo 1 é que ele também não se detém. Se detém é parar. Ele não para no caminho dos pecadores. Ele não para no momento que aquelas pessoas estão praticando coisas erradas. Ele não para ali, ele não tem prazer. Ele não toma conselho e ele não para naqueles caminhos, né? Tem pessoas que têm medo de perder as amizades e estão juntos, fazendo parte daquilo. Cansei de falar e falo de novo. Às vezes a pessoa está andando com uma pessoa que está carregando uma droga no bolso, uma arma na cintura, um dinheiro roubado, ou documento de alguém que ele fez alguma coisa errada. E aí você, se a polícia para, você vai responder por aquilo também. Então, você tem que tomar cuidado com conselhos dessas pessoas e também de não parar em seus caminhos, né? Porque os seus caminhos são tortos, são errados, tá? E a terceira coisa que ele diz é eles também não se assenta na rodinha dos escarnecedores, né? Você não faz parte da rodinha dos escarnecedores. Você anda com águia, você não anda com aves pequenas, né? Você não anda com codornas, você anda com águias. Tem que ter um pensamento alto. Você tem que parar de ficar se vitimizando, sabendo que você é errado. Deus não tem um culpado por inocente. Ai, Senhor, ele que me influenciou. Você não devia ser influenciado, você devia tomar cuidado, ser conhecedor das palavras de Cristo na Bíblia Sagrada, para que você vigie e escape dessas coisas, né? Mas você fica ali dando sopa, meus irmãos. Sabe que não pode e faz, esperando que Deus, com misericórdia, te dê um livramento. Uma hora, Deus pode deixar as coisas acontecerem. Então, toma muito cuidado, porque às vezes há males que não vai vir para o bem, vai vir para te derrotar mesmo. Tá entendendo? Então, fica com esse salmo aqui de número 1, né, que a gente está aprendendo aqui sobre tomar cuidado, meus irmãos, né? Tomar cuidado com
os conselhos, os caminhos e as rodas, né, de pessoas tortas, de pessoas que fazem e praticam o mal. Hoje temos cristãos, meus irmãos, que se chamarem eles para fazerem coisas que não podem, eles nem titubeam muito, eles nem pensam. Sabe qual que é o mal da igreja? Não toma conselho do Senhor, não pergunta nada para Deus, mas tem coisa que é óbvio, é óbvio. A pessoa está me chamando para cometer um assalto. Eu preciso perguntar para Deus se eu posso ir? É lógico que não. A pessoa sabe que se eu ficar numa roda de escarnecedores e nessa roda eles estão falando mal de uma pessoa que não está ali para se defender, eu não posso estar ali. Se eu parar num caminho, numa estrada, num lugar que pessoas praticam mal, se eu ficar andando o mesmo caminho com eles, eu vou pagar um preço. Então, qual que é o papel do cristão, meus irmãos? Fugir disso. Se você ler o versículo 2, você vai entender que, em vez de ter conselhos deles, em vez de parar nos seus caminhos, em vez de entrar na roda deles, você viva o número 2 desse capítulo. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, né? A gente tem que procurar ler a Bíblia Sagrada. Todo momento eu estou lendo a Bíblia, estou fazendo oração, estou buscando pelos meus irmãos. Cansa. Tem hora que eu não quero, tem hora que eu quero relaxar, mas sempre tem alguém pedindo socorro. Aí eu paro o que eu estou fazendo e vou lá ajudar. Esse é o meu prazer. Agora você tem que entender, meus irmãos, que isso me ajuda cada vez mais me santificar e fugir das obras do inimigo, né? Eu poderia, por exemplo, tomar conselhos de ímpios e fazer muita coisa errada. Eu poderia, por exemplo, entrar no caminho dos pecadores e desistir do que eu faço hoje. Eu poderia estar na roda dos escarnecedores e nem conseguir orar por alguém. Então, eu pratico o versículo 2. Eu tenho prazer na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que não, é não. Eu não vou, ainda que seja um pastor, um cristão que te chama para alguma coisa dessas negatividades, foge de toda a aparência do mal. Não deixa que essas coisas te arrastam. Não deixa que essas coisas poluam a sua mente. Mas fulano foi, problema é dele. Se você tentou avisar e ele não quis voltar, problema é dele. Você não deve se meter, tá? Porque isso aqui é uma felicidade daquele que segue a palavra de Deus. E você será recompensado porque você é justo. Você está se santificando. Agora tem muito crente 007, muito crente disfarçado. Ele mete o pau nos conselhos dos ímpios, os conselhos dos ímpios, e está lá no meio deles, né? Tem cristão dando conselho. É bobeira esse negócio. Ontem mesmo eu falei do filme de Lúcifer, né? Vai ter cristão que vai falar, pastor, nem tudo é negativo assim não, pastor. O senhor tem que parar com esse negócio. Aí ele vai dar conselho para a família dele. Que nada, pode assistir, fica tranquilo. Fica tranquilo. Qual que é o papel de Lúcifer naquele filme? Dar glória a Deus? Não é. Então ele vai dar, algumas pessoas vai dar conselho para outras de seguir coisas erradas. E pessoas vão seguir. Por quê? Porque não estão tendo o prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. Não medita. Por que esse versículo 2 está falando de meditar? Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus disse o que em Mateus 4:4? Não sabe? Procura aí e confere o que eu estou dizendo aqui. Ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você não vive só de comida, você vive também da palavra de Deus. Você tem que comer da palavra de Deus. Nem só de pão o homem comerá, mas também comerá a palavra de Deus, que também é alimento. Aqui está dizendo o que, meus irmãos? O versículo 2, meditar, você tem que comer. Se você não alimentar a sua carne, ela padece. Se você não alimentar o seu espírito, ele padece. Você tem que comer todo dia. Abre a Bíblia, medita num versículo. Existem muitos aplicativos que você pode baixar no seu celular, como Pão Diário. Você pode estar ali meditando. Tem um cafezinho com Jesus, tem aí um monte de estudos maravilhosos de muitos irmãos que pregam, que você pode aprender, sabe? Você pode estar ali, meus irmãos, fazendo a vontade de Deus e alimentando a sua alma. Como? Meditando na palavra de Deus, de dia e de noite. Cada final de mensagem minha eu dou uma lição de casa, para você meditar mesmo. É o seu pão diário. Eu te dou um cafezinho, um pão diário. Nunca pensei nisso, mas é verdade. Então, você está cada vez mais se aproximando de Deus, porque você está fazendo a vontade dele. Agora, se você não alimenta seu espírito, enfraquece. Com qualquer conselho de ímpio, você pega. Qualquer caminho de pecador, você para. Qualquer roda de escarnecedor, você senta e participa.
Ah, uma piadinha de Jesus, não tem nenhum problema não. Quando o Porta dos Fundos criticou Jesus, houve um grande alvoroço em cima deles. Mas, meus irmãos, teve um monte de crente que foi fazer o contrário, foi ofendê-los. Nosso papel é ofendê-los? Quem diz que Deus precisa de advogados? Nós não precisamos ofender ninguém. Devemos amar nossos inimigos. Amém? É assim que tem que ser. E eu finalizo aqui esse terceiro áudio, né? Anota aí a lição de casa, Mateus 28, 20. Mateus 28, 20, né? Vamos ver se tem aniversário para hoje. Aniversariante de hoje... Tenho sim, ó. Adel, amiga da Mara e da Luciene do Pedrão. Que Deus abençoe. Del, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, viu? Um abraço aí para a Beth também. Hoje também é aniversário do Gediel Gonçalves, da Igreja Brasil para Jesus Cristo, em Ponta Grossa, Paraná, né? Gediel, feliz aniversário, meu amigo. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes. Eu não tenho, meus irmãos. Eu tenho aqui os meus PDFs que eu vou falar um pouquinho rapidamente, né? Eu já falei alguns e vou falar mais. Olha, você pode adquirir por R$5, meus irmãos, estudos maravilhosos. Eu tenho um estudo lá chamado Banco de Deus, né? Tem gente que ora e não tem crédito. E aí? Compre esse estudo, é R$5, só para me ajudar na cesta básica. Eu tenho um estudo chamado também Por que os judeus não falavam com os samaritanos? Também R$5. Lá tem um estudo chamado Conheça a sua Bíblia, R$5 também. E tem um estudo sobre piercings e tatuagens. Você vai aprender o que Deus pensa e o que Deus fala sobre isso, né? E lá tem um estudo chamado Jonas, R$5 o número 1 e R$5 o número 2. Muito bom também, né? Eu vou falar só desses hoje e amanhã eu falo um pouco mais, meus irmãos. São estudos em PDFs e se você adquirir, você vai estar me ajudando, meus irmãos, a ajudar alguém, né? Olha, a minha conta no Bradesco, tenho mais de 23 estudos, tá? Cada um custa R$5. Se você tiver meu contato, pede a listinha completa que eu te mando. Minha conta no Bradesco é agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo. Ou na Caixa Econômica Federal 0908, operação 1288, conta poupança 848809796, dígito 2, Alexandre Souza do Carmo. Caso você tenha um dízimo parado, ou você quer me fazer uma doação para cestas básicas, ou você quer comprar os PDFs, tá bom? Pastor, qual é o telefone que eu posso entrar em contato e pegar os PDFs? 11 9 3018 0870. Glórias a Deus por isso. Por hoje é só e amanhã tem mais.